Bom, a verdade é que seu salário pode render até 2 vezes mais do que rende hoje, sem mesmo que você tenha que ficar anotando gastos ou gastando tempo com planilhas mirabolantes por aí. E como que você pode fazer isso? Simplesmente deixando de gastar dinheiro com coisas que não fazem mais sentido para você. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer o seu dinheiro render até 2 vezes mais do que rende, simplesmente atacando 3 sabotadores que fazem você gastar dinheiro com coisas que não fazem sentido mais. Bom, a real é que quem ganha aí entre 3 mil e 10 mil reais vive gastando dinheiro com micro decisões que acabam atrapalhando a vida financeira como um todo. Com isso, a pessoa não consegue ter dinheiro guardado, não consegue fazer o dinheiro render e até em muitos casos as pessoas nem conseguem saber para onde o dinheiro do salário vai. E dentro dessas micro decisões que acabam passando desapercebido, tem dois grandes grupos: as decisões óbvias e as decisões não óbvias. E dentro das micro decisões óbvias, nós temos aquelas decisões que são fáceis de enxergar, que a pessoa até sabe que tem que fazer, mas acaba deixando para depois. Um exemplo claro aqui são as assinaturas esquecidas. Quantas assinaturas de serviços de streaming ou mensalidades que você paga de forma automática aí na fatura do cartão e vive adiando o momento de interromper? Uma outra micro decisão óbvia é de apenas olhar para as finanças pessoais quando o pagamento cai na conta. É muito fácil de entender que provavelmente você vai ter uma vida desequilibrada se você olha para o seu dinheiro apenas uma vez no mês. E é claro que se você vive do seu salário e o seu salário cai apenas uma vez por mês, se você deixa para olhar para o seu dinheiro apenas nesse momento, durante os outros 29 dias várias coisas terão acontecido. Coisas essas que estão consumindo com seu dinheiro sem que você perceba. Uma terceira coisa óbvia, mas que via de regra as pessoas não fazem, sobretudo aquelas que estão passando aí algum período de dificuldade financeira, é ter vários cartões de crédito ao invés de um, com a desculpa de que vai ter um limite maior e poder ter acesso a compras que não teria numa situação normal. Ela acaba tendo um cartão da C&A que tem um limite de R$ 1.000, um cartão do Nubank que tem um limite de mais 3 mil e vai acumulando esses limites aí com datas de vencimento diferenciadas. Eu poderia estender essa lista aqui a várias outras micro decisões óbvias que a pessoa poderia resolver e melhorar a vida financeira dela por completo. Porém, existem micro decisões não tão óbvias assim que às vezes acabam passando desapercebido, e são essas que, apesar de ficarem um pouco escondidas, causam bastante impacto negativo na vida de qualquer pessoa. Uma delas é o medo de dizer não para si e para as outras pessoas. É claro que se você ganha dinheiro do seu salário e gasta dinheiro de alguma forma, em algum momento você gastou dinheiro simplesmente por não dizer não. E aqui eu estou falando daquela promoção com 50% de desconto, onde você não resistiu e acabou passando o cartão e gastando dinheiro, sem ao menos pensar nas outras contas que você teria ou até mesmo na fatura que já estava por vir. Quando você deixa de dizer não, ou pelo menos para por um instante para pensar no todo, pensar as estratégias, ver se você de fato pode comprar ou não naquele momento, é aí que você comete um grande erro e que atrapalha muito aquela evolução financeira que você gostaria de ter. Uma outra micro decisão não óbvia e que as pessoas não acabam prestando atenção é a de ficar preso a hábitos que não fazem mais sentido para elas. E aqui eu vou exemplificar para você com um caso meu mesmo. Lá atrás, eu tinha autoestima muito baixa, eu era muito magro e eu tinha um pouco de dificuldade de chegar nas garotas. Foi aí que eu pensei, poxa, se eu começar a me vestir melhor, talvez eu tenha mais chance com as mulheres. E foi aí que eu conheci uma loja aqui na minha cidade onde ela vendia roupas no crediário. As roupas tinham uma excelente qualidade e de fato eu me sentia muito bem quando comprava as roupas de lá. O problema é que na ânsia de conquistar mais as mulheres, eu fui enchendo mais o meu carrinho e comprando mais e mais. E como eu tinha um acesso fácil ao crédito nessa loja, em um mês ela chegou a levar mais de 70% do meu salário apenas para pagar prestações. O tempo passou e eu percebi que ter roupas melhores e se vestir bem era apenas uma parte daquilo que eu precisava para me dar bem com garotas. Além disso, era necessário ter uma boa comunicação, saber ser expressivo, saber dançar e ter um shape legal. Com isso, eu percebi que o fato de ter as melhores roupas não fazia tanto sentido para mim. E aquilo era apenas uma parte de tudo que eu precisava para resolver aquele problema meu. E aonde que eu quero chegar com isso?
que neste exato momento na sua vida pode ter algo que você despende dinheiro para ter, porém aquilo não faz tanto sentido para você mais. E esse vídeo está sendo feito justamente para isso, para fazer você colocar luz em algo que está passando desapercebido nesse momento e que tem prejudicado bastante aí as suas finanças. Muitas vezes, quem ganha de 3 a 10 mil reais acaba olhando para o problema financeiro do ângulo errado e toma algumas decisões como do tipo sair anotando tudo que gasta ou montar uma planilha mirabolante. Sendo que o que resolveria de fato boa parte desses problemas é dar atenção para coisas que não fazem sentido no cotidiano da pessoa. E aí, você já conseguiu imaginar aí algum tipo de gasto que você tem que não faz sentido nos dias de hoje? Quando a pessoa se comporta assim, eu digo que ela está vivendo um auto-engano financeiro. É aquele ponto onde você sabe que precisa fazer algo, mas fica adiando aquela decisão, porque simplesmente de uma forma ou de outra aquilo vai doer em você. E é aqui que entram os 3 sabotadores emocionais, que eu chamo de 3As, que é o apego, o adiamento e a aparência. O sabotador emocional atrelado ao apego diz respeito àquela bicicleta ergométrica que você tem no fundo do quintal aí, que não usa há bastante tempo, mas que insiste em deixar na sua casa, sendo que você poderia simplesmente vender isso num marketplace qualquer. Ou até mesmo aquele violão que você não toca há muito tempo, ou aquela infinidade de roupas que você não usa há mais de 6, 8 meses, um ano, mas que insiste em guardar, porque talvez você use no futuro, né? O segundo sabotador emocional é o adiamento. São aquelas decisões simples que você poderia tomar agora mesmo, mas acaba deixando sempre para depois. Um exemplo disso são os próprios cartões. Às vezes você tem um cartão de crédito que nem está utilizando, mas insiste em manter aquele crédito liberado ali porque às vezes pode utilizar no futuro. E essa pode ser a porta de entrada para um grande problema. Por que não ter apenas um cartão com um limite interessante? E o terceiro sabotador emocional é a aparência. Confundir uma vida boa com uma vida de gastança. Muita gente fissurada em comparar a sua vida com a vida das outras pessoas nas redes sociais acabam se afundando e afundando as suas finanças nesse erro aqui. E é por isso que acabam trocando de aparelho de telefone de tempos em tempos, somente para manter um status, ou fazendo viagens caríssimas fora de hora, simplesmente para mostrar para todo mundo que está bem na fita. Um exemplo real disso é uma aluna que eu tive recentemente. Ela chegou para mim alegando que não tinha tempo para cuidar das finanças e que precisava de uma ajuda para ver onde que ela estava errando. E rapidamente o que aconteceu? Eu identifiquei vários gastos que estavam atrelados à falta de tempo dela, mas que ela insistia em não atacar. Um exemplo disso eram várias assinaturas de streaming, que acumulavam um valor aí aproximadamente de R$ 500. E aí eu estou falando de muita coisa mesmo, sabendo que uma assinatura de streaming tem preço médio aí de 30, R$ 40, dá para imaginar que ela já assinava quase todos os pacotes, né? Pois é, mas aí para e pensa, já que ela alegou que não tinha tempo, como que ela teria tempo para consumir todos os conteúdos desses pacotes de streaming? Era quase impossível. Dessa forma, então, eu recomendei que ela utilizasse Zoom, aquele que ela mais gostava e que utilizava quando tinha tempo, né? Com isso, ela conseguiu economizar bastante dinheiro em apenas uma categoria da vida dela. E esse dinheiro foi utilizado para quitar alguns cartões e depois investir. Isso dá de encontro com aquilo que eu acabei de dizer. Às vezes, com medo de dar trabalho demais, a pessoa deixa uma decisão simples para depois, decisão essa que poderia economizar bastante dinheiro dentro de um prazo de 6 meses, um ano, por exemplo. No caso dessa mesma aluna, ela ainda incorria num outro problema. Ela gastava dinheiro com atividades físicas. E aqui ela tinha a mensalidade da academia, do beach tênis e do crossfit. Nada contra essas atividades, inclusive eu pratico algumas delas e eu acho ótimo. Porém, se ela não tinha tempo, obviamente ela não tinha tempo para executar todas essas atividades. E foi nesse ponto também que eu recomendei para ela que, pelo menos no médio prazo, ela escolhesse apenas uma e destinasse aquele dinheiro que estava sendo simplesmente jogado fora porque ela não estava frequentando as aulas para a quitação das dívidas que ela tinha e também dos investimentos. Em resumo, são decisões simples que acabam gerando grande impacto na sua vida financeira. Decisões como desapegar, enxugar e criar uma blindagem financeira para você. Entender que os 3 sabotadores emocionais, que é o apego, o adiamento e a fixação na aparência, podem estar minando a sua vida financeira e gerando bastante problema nesse momento. Então, por exemplo, se você utilizar esses conceitos e analisar aí algumas coisas que você faz hoje,
É bem provável que você consiga fazer o seu salário render até 2 vezes mais do que rende hoje. Agora eu quero saber de você, já tinha pensado no seu salário ou na forma que você usa o seu dinheiro por esse ângulo? Quais gastos você acha que são desnecessários e não tem nada a ver com você atualmente? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil, deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.